A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, do nosso devocional Simply Pentecostal. Aqui é a nossa irmã Vânia da Silva, neste sábado, trazendo a cada um de nós, a leitura do capítulo 38 de Jeremias. Se esta é a primeira vez que você se encontra conosco, não esqueça de poder ativar as notificações, inscrever-se nesse canal, para que juntos nós possamos ler a palavra de Deus, sermos edificados por ela. E que bênção é nós podermos ter esta palavra escrita nas nossas mãos, na nossa conveniência, para não somente ler e sermos abençoados pela palavra do nosso Deus. Amém? Vamos então ao capítulo 38 de Jeremias. Nós estamos entrando quase naquele momento em que Babilônia entra dentro de Jerusalém, muito pertinho. Nós vamos ver as consequências do que está acontecendo, não é? E como nós falamos sábado passado, no capítulo 37, nós falamos sobre o rei Zedequias, como este rei não tinha uma posição, ele não tinha uma coragem, ele não se posicionava, ele tinha medo de muitas coisas e por causa disso não tinha autoridade, era um rei sem autoridade. Portanto, no capítulo 38 nós vamos ver esta mesma sequência destes atos deste rei que com muito medo do que estava acontecendo, mas queria ouvir a palavra de Deus apenas no segredo e não queria obedecer para que as pessoas pudessem ver que ele estava dando voz, dando ouvidos à palavra de Deus. Portanto, nós vamos ver o que acontece com Jeremias por causa deste impasse, por causa desta falta de autoridade deste homem que estava sob o comando da nação de Judá. Vamos lá, então, diz assim a palavra do Senhor. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal. Então nós vamos ver que Jeremias continua trazendo a mesma mensagem de Deus. Entretanto, estes príncipes, estes oficiais da guarda do rei Zedequias, quando ouvem Zedequias falar isso, nós vamos entender que já algumas pessoas haviam se rendido, haviam fugido para o lado dos caldeus e estava um impasse, uma incerteza dentro da cidade, e agora a Bíblia nos fala que estes homens, estes oficiais, dizem para o rei Zedequias: olha, este homem Jeremias está enfraquecendo as mãos daqueles que ainda restam nesta cidade. Portanto, este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. Oh, irmãos, quão errados eles estavam. E a Bíblia nos fala no versículo 5, olha só a posição de Zedequias. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Irmãos, imagine só, o rei estava dizendo abertamente: olha, eu não tenho voz, eu não tenho autoridade, eu não tenho nada. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu não posso parar vocês. Ele é rei ou não é? Então, para você ver o nível de insegurança, de falta de posicionamento, falta de coragem, falta de autoridade, falta de tudo na vida deste rei. Versículo 6. Então, estes homens tomaram Jeremias
e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ou seja, esse calabouço era uma cisterna de água, só que não tinha água, somente lama, e o profeta fica dentro desta condição. Porém, olha só, ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, ou seja, um estrangeiro era um eunuco que trabalhava no palácio, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas em bocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, ou seja, debaixo dos braços, por debaixo das cordas, e Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: Pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Você pode ver este rei fazendo isso várias vezes, e Jeremias sabe e entende que o que ele falar, este rei vai ouvir, entretanto, ele não está prestando atenção, nem ele quer ouvir a voz de Deus para poder obedecer. E por isso, olha a resposta de Jeremias. Disse Jeremias a Zedequias: Se eu te declarar, com certeza não me matarás. Se eu falar o que você está querendo saber, se eu responder o que Deus está dizendo para você, você não vai me matar? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Será que você vai mesmo? Você está pedindo conselho para ouvir e para obedecer, Zedequias? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: Vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a voz do Senhor. Olha aí o clamor. Conforme o qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Aí estava a sentença de Deus para este homem, se ele quisesse ouvir, se ele quisesse se salvar, se ele quisesse guardar, se ele quisesse manter aquela cidade sem ser queimada. Aí estava a voz de Deus. Mas Deus ainda fala: Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor: Eis que
todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, e agora que se atolaram os teus pés na lama, eles voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão os caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia, serás preso, e esta cidade ele queimará. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém, olha aí, mais uma vez, ninguém saiba estas palavras e não morrerás. Ou seja, não fale nada o que você falou aqui comigo e você não vai morrer. Mantenhamos tudo isso que você está falando aí, a voz de Deus, em segredo. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei, não nolo encubras, e não te mataremos. E disserem também: que te disse o rei? Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar a casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias e interrogando-o, declarou-lhes conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram, porque não se revelou o negócio. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém, e ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. Portanto, nós vamos entender que Jeremias ele foi preso, foi colocado naquela cisterna, naquele calabouço cheio de lama. Entretanto, glória a Deus, que o nosso Deus, ele zela por nós. O nosso Deus, ele dá escape aos seus. Deus, ele traz o sustento aos fiéis. Aleluia! Nós vamos ver em muitas passagens bíblicas a mesma coisa acontecendo com vários servos do Senhor. Nós vamos entender que Jeremias ficou ali, e a Bíblia nos fala que ele ficou no átrio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada, ou seja, até 2 anos depois foi quando Nabucodonosor ele entra em Jerusalém, ele abre uma brecha na cidade, ele entra e toma. E a Bíblia nos fala de que durante todo este tempo, Jeremias, ele esteve neste lugar chamado o átrio da guarda. Meus queridos e amados irmãos, ao ler estes versículos e ver como foi que Deus ele deu livramento a Jeremias, estando numa situação tão adversa, dentro de uma cisterna cheia de lama, a qual ele morreria ali, morreria de fome, morreria com enfermidade, morreria de qualquer maneira, ele estaria ali. E quem saberia que ele estaria ali depois que os inimigos atacassem, se alguém não o tirasse dali? E então nós entendemos que o nosso Deus é o Deus que dá o escape aos seus fiéis. Ele é aquele que nos dá a guarda, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos traz e nos dá refúgio, é Ele que nos dá o escape. E sabe, muitas vezes nós pensamos que nós vamos receber o escape, vamos receber o sustento, vamos receber, não é, a bênção, vamos ser libertos, vamos ser livres, vamos ser guardados por aqueles talvez que a gente conhece, que nós temos talvez uma amizade. Entretanto, meus queridos e amados irmãos, aqueles próprios irmãos de Jeremias, o seu próprio povo, eram eles que estavam trazendo esta tristeza, esta amargura, esta perseguição contra o profeta do Senhor. E sabe quem foi que Deus usa? Um estrangeiro. Usa um etíope, um africano, que trabalhava como eunuco no palácio real, e foi ele que se compadeceu. E nós vamos ver que por causa deste ato que este homem teve de misericórdia para com Jeremias, no capítulo 39, quando nós lermos, nós vamos ver a bênção de Deus que Deus outorga a este homem chamado Ebed-Meleque. Mas quantas vezes nós vamos ver na Bíblia Deus
trazendo o sustento, guardando, trazendo o escape para seus servos de várias maneiras. Se nós lembrarmos de Elias, nós vamos lembrar que ele estava no deserto, ele estava ali sem comida, sem nada, e Deus ele manda corvos para poder trazer o sustento para o seu servo, aleluia. Quando nós vamos ver Israel durante a sua jornada no deserto, Deus não os desamparou, aleluia. Ali estava o maná, ali estava a água tirada da rocha, ali estavam as codornizes, aleluia, que Deus ele enviou para sustentar o seu povo Israel. E sem dizer, aleluia, da vida do grande homem de Deus chamado Jó, quando tudo foi tirado, quando tudo foi arrancado da sua vida, aleluia, Deus, ele não permitiu, porque nós sabemos e entendemos que o diabo pode até tirar as coisas materiais, as coisas que estão ao nosso redor, mas uma coisa o diabo não pode fazer, como ele não pôde fazer na pessoa deste servo chamado Jó. O inimigo não pode tocar na alma do crente, não pode tocar na alma do salvo, aleluia, porque Deus está ali para o guardar. Oh, irmãos, e quando eu lembro de homens como Josafá, rei de Israel, quando aqueles milhares e milhares de soldados que vinham, a Bíblia diz, como gafanhotos, como tantos que haviam contra aqueles homens de Israel, não é? E ali estavam para batalhar, e Deus levanta os seus servos e disse: olha, Josafá, nesta batalha você não tem que pelejar, ficai em pé e vede o livramento do Senhor, aleluia, porque este é o Deus que nós servimos, o Deus que dá o escape para os seus, aquele que protege aqueles que são fiéis a Ele, o Deus que sustenta quando nada neste mundo pode nos sustentar. O nosso Deus, ele promete de nunca nos deixar só. Por isso, meus queridos e amados irmãos deste lindo e amado devocional, que nesta manhã de sábado você possa estar, não é, sendo agraciado por Deus, e seja a sua fé fortalecida na palavra do Senhor, que ele jamais, ele deixará que os seus servos possam passar ou possam ficar sem sua proteção, sem o seu escape. Deus não deixará de maneira alguma você ficar sem o escape para a sua vida. Aleluia. Ele sustenta-nos, ele protege-nos, ele nos dá o escape. Portanto, que o Senhor Jesus possa vos abençoar poderosamente e que tenha um fim de semana abençoado pelo nosso Deus, juntamente com a sua família, e nos vemos na segunda-feira juntamente com a nossa irmã Manuela Barros, em nome de Jesus. Amém.